Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de amor nos ensine, inspire e nos ajude nos estudos da teologia, por intercessão de Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, vamos continuar nosso estudo da Amoris Laetitia, agora no capítulo 4, que diz o amor no matrimônio. Depois, nesse capítulo 3, que quase um tratado sobre a espiritualidade do amor, né? Ou melhor, preparação para tal, até esse resumo que eu coloquei por vocês da Arquidiocese de São Paulo diz assim de um modo muito lindo: à sua maneira, este capítulo constitui um pequeno tratado de um conjunto do caráter cotidiano do amor, um conjunto de ensinamentos sobre o amor. Com licença, obrigado, me desculpe. E agora no capítulo 5, um amor que se torna fecundo. E o Papa trata da questão da maternidade e da paternidade como fruto do amor. Diz assim no número 165: o amor sempre dá vida. Por isso, o amor conjugal não se esgota no interior do próprio casal. Os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe. No número 66 diz: a família é o âmbito não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. É a beleza de ser amado primeiro. Os filhos são amados antes de chegar. E depois, no número 168, até o número 171, o amor na expectativa própria da gravidez. A gravidez é um período difícil, mas também um tempo maravilhoso. A mãe colabora com Deus para que se verifique o milagre de uma nova vida. Depois, amor de pai e de mãe, do número 172 até o 177, isso diz: recém-nascidas, as crianças começam a receber em dom, juntamente com o alimento, os cuidados, a confirmação das qualidades espirituais do amor. Os gestos de amor passam através do dom do seu nome pessoal, da partilha, da linguagem, das intenções, dos olhares, das iluminações e dos sorrisos. O sentimento de ser órfãos de hoje, que experimentam muitas crianças, é o mais profundo do que pensamos. Número 173. Hoje reconhecemos como plenamente legítimo e até desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar, desenvolver as suas capacidades e ter objetivos pessoais, mas ao mesmo tempo não podemos ignorar as necessidades que as crianças têm da presença materna, especialmente nos primeiros meses de vida. Isso é uma realidade que nos toca muito, não? O papel da mãe é imprescindível. 176 diz sobre os pais. 176. Disse que a nossa sociedade é uma sociedade sem pais. Na cultura ocidental,
a figura do pai estaria simbolicamente ausente, distorcida, desvanecida, até a virilidade parecia posta em questão. Verificou-se uma compreensível confusão, já que em primeiro momento isto foi sentido como uma libertação do pai patrão, do pai como representante da lei que se impõe de fora. Isso é um fato. Porém, diz assim, o problema nos nossos dias não parece ser tanto a presença invasora do pai, mas sim a sua ausência, o fato de não estar presente. Por vezes, o pai está tão concentrado em si mesmo e no próprio trabalho, ou então nas próprias realizações individuais, que até se esquece da família e deixa as crianças e os jovens sozinhos. Número 177. Deus coloca o pai na família para que, com as características preciosas da sua masculinidade, esteja próximo da esposa para compartilhar tudo, alegrias e dores, dificuldades e esperanças. E esteja próximo dos filhos no seu crescimento. E no termina assim, não é bom que as crianças fiquem sem pais e assim deixem de ser crianças antes do tempo? Que pena. Mas temos que repensar isso. Depois, no número 178, fala da fecundidade alargada. Aos que não podem ter filhos, lembramos que o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação, e é por isso que mesmo que faltem os filhos, tantas vezes ardentemente desejados, o matrimônio conserva o seu valor e indissolubilidade como comunidade e comunhão de toda a vida. Além disso, a maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas expressa-se de diversas maneiras. A adoção é um caminho para realizar a maternidade e a paternidade de uma forma muito generosa. A escolha da adoção e do acolhimento expressa uma fecundidade particular. Muito linda a questão da adoção. Número 181 me parece muito importante. 181. Convém lembrar-nos também que a procriação e a adoção não são as únicas maneiras de viver a fecundidade do amor. Mesmo a família com muitos filhos é chamada a deixar a sua marca na sociedade onde está inserida, desenvolvendo outras formas de fecundidade que são uma espécie de extensão do amor que a sustenta. A família não deve imaginar-se como um recinto fechado, procurando proteger-se da sociedade. Não fica à espera, mas sai de si mesma à procura da solidariedade. Quanto isto acontece, não diminui o carinho que os une. Enche-se de nova luz, como está expresso nos versos de Mário Benedetti. Te quero. As tuas mãos são a minha carícia, o meu despertar diário. Amo-te porque tuas mãos trabalham pela justiça. Se te amo és porque és o meu amor, o meu cúmplice e tudo. E na rua, lado a lado, somos muito mais que dois. Número 182. Nenhuma família pode ser fecunda se concebe como demasiado diferente ou separada. Para evitar este risco, lembremo-nos que a família de Jesus, cheia de graça e sabedoria, não era vista como uma família estranha, como um lar alienado e distante. Por isso mesmo as pessoas sentiam dificuldade em reconhecer a sabedoria de Jesus. Número 183. Um casal de esposos que experimenta a força do amor sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados e estabelecer a cultura de encontro, lutar pela justiça.
Deus confiou à família o projeto de tornar doméstico o mundo, de modo que todos chegam a sentir cada ser humano como um irmão. Número 184. Com o testemunho e também com a palavra, a família falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do Evangelho e do estilo de vida que nos propõe. Assim, os esposos pintam o cinzento do espaço público, colorindo de fraternidade, sensibilidade social e defesa das pessoas frágeis. Olha que lindo, não? E aqui na página 185 até a 186, me parece, nesta linha, me parece lindo. Convém tomar muito sério, um texto bíblico que habitualmente é interpretado fora do seu contexto ou de uma maneira muito geral, pelo que é possível negligenciar o seu sentido mais imediato direto. Trata-se da primeira carta aos Coríntios, da qual São Paulo enfrenta uma situação vergonhosa da comunidade. Nela, algumas pessoas ricas tendiam a discriminar os pobres, e isto verificava-se mesmo no ágape que acompanhava a celebração da Eucaristia. Enquanto os ricos se deleitavam com seus manjares, os pobres olhavam e passavam fome. Número 186. A Eucaristia exige a integração no único corpo eclesial. Quem se aproxima do corpo e do sangue de Cristo não pode ser ao mesmo tempo ofender aquele mesmo corpo, fazendo discriminações. Então, o sentido mais profundo que a Eucaristia nos leva a sermos caridosos, generosos. Depois, no número 187 em diante, até o final, fala-se de a família no sentido amplo. O núcleo familiar restrito não deveria isolar-se da família alargada, onde estão os pais, os tios, os primos e os vizinhos. Aí diz, ser filho. Falemos dos pais próprios. Jesus lembrava aos fariseus que o abandono dos pais é contrário à lei. Por isso, o quarto mandamento pede que se honre os pais. Mas também o pai deixará o homem o pai e a mãe. Às vezes isso não é cumprido, nunca se chegando a assumir o matrimônio, porque falta a renúncia. Os pais não devem ser abandonados. É preciso deixá-los de modo de que o novo lar seja a morada, a proteção, a plataforma e o projeto. No sentido de que, quando se casa, se deve encontrar uma nova maneira de ser filho, porque deixou a casa do pai, mas continua sendo filho e honrando os pais. Depois, os idosos, número 191. A questão dos idosos é muito sério. Assim como Deus nos convida a sermos instrumentos para escutar as súplicas dos pobres, assim também espera que ouçamos o brado dos idosos. Isto interpela as famílias e as comunidades, porque a Igreja não pode nem sequer conformar-se com uma mentalidade de impaciência e muito menos de indiferença e desprezo em relação à velhice. Devemos despertar o sentido coletivo de gratidão, apreço e hospitalidade. Os idosos são homens e mulheres, pais e mães que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho. São João Paulo II, no número 192, cita João Paulo II, que diz: convidou-nos a prestar atenção ao lugar do idoso na família, porque há culturas que, especialmente depois de um desenvolvimento industrial e urbanístico desordenado, forçaram e continuaram a forçar os idosos a situações inaceitáveis. Os idosos ajudam a perceber a continuidade das gerações,
com o carisma do lançar de uma ponte. Muitas vezes são os avós que asseguram a transmissão dos grandes valores a seus netos. E número 193. A falta de memória histórica é um defeito grave da nossa sociedade. É a mentalidade imatura do já está ultrapassado. As histórias dos idosos fazem muito bem às crianças e os jovens, porque os ligam à história vivida, tanto pela família como pela vizinhança e os pais. Às vezes, ele diz aqui, há uma descontinuidade que faz com que os mais jovens se sintam órfãos, porque não tem essa relação com os idosos, a continuação, a memória histórica, cultural, psicológica. No número 194 e 95, fala da relação entre os irmãos, que deve se aprofundar com o passar do tempo, a convivência humana. Crescer entre irmãos proporciona a bela experiência de cuidar um dos outros e de ajudar a ser cuidado. Por isso, a fraternidade na família resplandece de modo especial quando vemos a solicitude, a paciência e o carinho e o cuidado com o irmãozinho menor. Depois, no número 196 até o 198, para terminar, tem uma conclusão. E essa conclusão fala de um coração grande. Com efeito, além do círculo pequeno formado pelos cônjuges e seus filhos, temos a família alargada, que não pode ser ignorado. Com efeito, o amor entre o homem e a mulher no matrimônio e de forma derivada e ampla, o amor entre os membros da mesma família, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre parentes e familiares, é animada, impelido por um dinamismo, uma força interior e incessante que leva a família a uma comunhão mais profunda. Esta família alargada deveria acolher com tanto amor as mães solteiras, as crianças sem pais, as mulheres abandonadas que devem continuar a educação dos seus filhos, as pessoas deficientes que requerem muito carinho e proximidade, os jovens que lutam contra uma dependência, as pessoas solteiras, separadas ou viúvas que sofrem a solidão, os idosos e os doentes que não recebem o apoio dos seus filhos, até incluir no seio dela mesmo os mais desastrados nos comportamentos da sua vida. E pode também ajudar a compensar a fragilidade dos pais ou a descobrir e denunciar os tempos possíveis situações de violência ou mesmo de abusos sofridos pelas crianças, dando-lhes um amor sadio e um sustentáculo familiar quando seus pais não podem assegurar. Que é muito interessante as famílias ajudarem as outras famílias para proteger as crianças de abusos. 198, para terminar. Por fim, não se pode esquecer que nesta família alargada estão também o sogro, a sogra e todos os parentes do cônjuge. Uma delicadeza própria do amor é evitar vê-los como concorrentes, como pessoas perigosas, como invasores. A união conjugal exige que se respeite as suas tradições e costumes, procure compreender a sua linguagem, evitar maledicências, cuidar deles e integrá-los de alguma forma no próprio coração, embora se deva preservar a legítima autonomia e a intimidade do casal. Estas atitudes são também uma excelente maneira de exprimir a generosidade da dedicação amorosa ao próprio cônjuge. Bom, aqui terminamos o capítulo 5º. No capítulo 6º, algumas perspectivas pastorais. Vamos continuar então. Nesse capítulo, o Papa aborda as vias pastorais que orientam para a edificação das famílias sólidas e fecundas de acordo com o plano de Deus. Então, aqui ele começa no número 100
299. Deixa eu ver onde que está o fim aqui. Só porque eu queria condensar com vocês. Na página 153. É um pouco intenso, mas nós vamos tentar resumir um pouquinho para que vocês depois possam ter um resumo. Então diz aqui, anunciar hoje o Evangelho da família, o testemunho jubiloso dos cônjuges e das famílias, a igreja doméstica. Depois, existe-se de toda a igreja uma conversão missionária. A principal contribuição pastoral familiar é oferecida pela paróquia, entendida como famílias de famílias. Os seminaristas deveriam ter acesso a uma formação interdisciplinar mais ampla sobre o namoro e matrimônio, não se limitando à doutrina. Isso é muito sério. Alguns carregam na sua vida a sua experiência da própria família ferida, com a ausência dos pais e instabilidade emocional. É preciso garantir um amadurecimento durante a formação. O laço entre o seminário e a paróquia. Formar também, diz o número 4, agentes leigos de pastoral familiar, com a ajuda de psicopedagogos, médicos de família, médicos de comunidade, assistentes sociais, advogados de menores e famílias. Depois, número 205 em diante, guiar os noivos no caminho de preparação para o matrimônio. Isso significa que a comunidade deveria acompanhar o amor dos noivos, como justamente diz lá no número 207, os bispos da Itália. Aqueles que se casam são para comunidades cristãs um recurso precioso. No sentido de ajudar os mais novos. Depois diz, no número 208, diz assim, trata-se de uma espécie de iniciação ao sacramento do matrimônio. Além disso, encontrar os modos, através das famílias missionárias, das próprias famílias dos noivos e de vários pastorais, para oferecer uma preparação remota que faça amadurecer o amor deles com acompanhamento rico de proximidade, testemunho. 209. A preparação dos que já formalizam o noivado, quando a comunidade paroquial consegue acompanhá-los com bom período de antecipação. No caso de se reconhecer com clareza os pontos fracos do outro, número 210, é preciso que exista uma afetiva confiança na possibilidade de ajudá-lo a desenvolver o melhor da sua personalidade para contrabalançar o peso das suas fragilidades com um decidido interesse em promovê-lo como ser humano. Isso aqui é muito interessante, não é? O ponto fraco do outro para fazer amadurecê-lo na preparação remota para o casamento. Já na preparação próxima, como acompanhamento mais prolongado, deve procurar que os noivos não considerem o matrimônio como o fim do caminho, mas como uma vocação que os lança para adiante, com decisão firme e realista, de atravessarem juntos todas as provações e momentos difíceis. A preparação próxima do matrimônio tende-se a concentrar-se nos convites nas festas, etc. E os noivos chegam desfalecidos exaltos no dia do casamento. Mas é necessário preparar-se de modo diferente. O que importa é o amor. Número 213. Na preparação mais imediata, é importante esclarecer os noivos para viverem com grande profundidade a celebração litúrgica, ajudando-os a compreender e viver o significado de cada gesto. Às vezes,
Os noivos, diz o número 214, não percebem o peso teológico e espiritual do consentimento, que ilumina o significado de todos os gestos, até que a morte os separe. Depois, no número 217 em diante, até o número o acompanhamento nos primeiros anos da vida conjugal, 217 até os 222. Diz o Papa, no 218, que o desafio da pastoral familiar é ajudar a descobrir que o matrimônio não se pode entender como algo acabado. A união é real e irrevogável e foi confirmada pelo sacramento, mas ao unir-se os esposos tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história e criadores de um projeto que deve ser levado para a frente conjuntamente, olhar para o futuro. E o Papa cita, no 219, água parada corrompe-se. O mesmo acontece com a vida do amor. Nos primeiros anos do matrimônio, quando fica estagnada, cessa de mover-se. Perde aquela inquietude sadia que faz avançar. E, no 220, o matrimônio passa-se por várias etapas. E, no número 221, me parece um tema muito interessante para nós. Uma das causas que leva às rupturas matrimoniais é ter expectativas demasiado altas sobre a vida conjugal, quando se descobre a realidade mais limitada e problemática do que se sonhara. A solução não é pensar imediata e responsavelmente na separação, mas assumir o matrimônio como um caminho de amadurecimento que passa por altos e baixos. E 222, o acompanhamento deve encorajar os esposos a serem generosos na comunicação da vida, em conformidade com o caráter pessoal e humanamente completo do amor conjugal. O caminho reto para a planificação familiar é de um diálogo consensual entre os esposos, do respeito pelos tempos e da consideração da dignidade do parceiro. A escolha responsável da paternidade e maternidade pressupõe a formação da consciência, que é o centro mais secreto e o santuário do homem. Alguns recursos para isso. Os padres afirmam que os primeiros anos do matrimônio são um período vital e delicado, durante o qual os cônjuges crescem na consciência dos desafios e do significado do matrimônio. Daí a necessidade de um acompanhamento pastoral, como já falava, a familiares consórcio. Os outros devem acolher esses casais. É um caminho, e este caminho é uma questão de tempo. O amor precisa de tempo disponível e gratuito, colocando outras coisas em segundo lugar. Faz falta tempo para dialogar, abraçar-se sem pressa, partilhar projetos, escutar-se, olhar os outros. 225. Os esposos têm uma boa experiência de treino nesta linha. Pode oferecer instrumentos práticos que lhe forem úteis. A programação dos momentos para estarem juntos sem nada exigir, o tempo de recreação com os filhos, as várias maneiras de celebrar coisas importantes, os espaços de espiritualidade e partilha, ajudando os jovens casais a criarem também o seu ritmo, o seu momento, os seus hábitos e crescer na fé. E depois aqui, me parece muito importante nesse capítulo sobre denso, né? De algumas guias pastorais que o Papa oferece. Número 231 significa algo muito sério que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo.
iluminar crises, angústias e dificuldades. Vamos ver aqui que o tema é muito, muito, muito longo, mas nós precisamos meditar um pouquinho. Diz o Papa, 231. Deixo aqui uma palavra àqueles que no amor já envelheceram o vinho novo do noivado. Quando o vinho envelhece, com esta experiência do caminho, então aparece e floresce em toda a sua plenitude a fidelidade nos momentos insignificantes da vida. É a fidelidade da espera e da esperança. Depois diz assim, o desafio das crises. A história de uma família está marcada por crises de todo gênero, 232, que são parte da sua dramática beleza. É preciso ajudar a descobrir que uma crise superada não leva a uma relação menos intensa, mas a melhorar, sedimentar e maturar o vinho da união. Preciso resistir para enfrentar uma crise. É necessário estar presente, não isolar-se. Crises que sempre acontece, está na 235. Olha os tipos de crise. Como a crise ao início, quando é preciso aprender a conciliar as diferenças e a desligar-se dos pais, ou a crise da chegada do filho com seus novos desafios, a crise de educar uma criança que altera os hábitos do casal, a crise da adolescência do filho, que exige muitas energias, e às vezes a crise do ninho vazio, que obriga o casal a fixar de novo olhar um no outro, por exemplo, quando os filhos saem de casa. A crise causada pela velhice dos pais torna-se frequente quando o cônjuge sente que não recebe o que deseja, aquilo que sonhava não se realizou, e também as crises pessoais de cada um. E depois, no número 239, o Papa fala velhas feridas. É incompreensível nas famílias, haja muitas dificuldades quando um dos seus membros não amadureceu a sua maneira de relacionar-se, porque não curou feridas de alguma etapa da sua vida. A sua própria infância e a própria adolescência mal vividas são terreno fértil para crises pessoais que acabam para afetar o matrimônio. E aí então é necessário acompanhar, ajudar, é preciso, diz assim, 240 no fim, por mais evidente que se possa parecer que toda a culpa seja do outro, nunca é possível superar uma crise esperando que apenas o outro mude. É preciso também questionar a si mesmo sobre as coisas que poderia pessoalmente amadurecer ou curar para favorecer a superação do conflito. E aí, no número 241, fala sobre acompanhar depois das rupturas e dos divórcios. Em alguns casos, a consideração da própria dignidade e do bem dos filhos exige pôr um limite firme a pretensões excessivas do outro, a uma grande injustiça, à violência, uma falta de respeito que se tornou crônica. É preciso reconhecer que há casos em que a separação é inevitável. Por vezes pode tornar-se até moralmente necessário quando se trata de defender o cônjuge mais frágil ou os filhos pequenos das feridas mais graves causadas pela prepotência, a violência, pela humilhação e pela exploração, pela alienação e a indiferença. É necessário discernir cada caso e acompanhar. Quando as pessoas divorciadas que vivem uma nova união, é importante fazer-lhes sentir que fazem parte da Igreja, diz o número 242, que não estão excomungadas, nem são tratadas como tais,
porque sempre integram a comunhão eclesial. Então, tomar cuidado de cada situação. Há situações que é necessário aconselhar, até em algum caso, junto com a pessoa à luz da fé, por questões aqui a inevitabilidade da separação. No número 245, os padres sinodais puseram em evidência também as consequências da separação ou do divórcio sobre os filhos, no caso, vítimas inocentes da situação. Devem preocupar-se com ele. Nunca tomeis o filho como refém. Separaste-vos devido a muitas dificuldades e motivos. A vida deu-vos esta provação, mas os filhos não devem carregar o fardo desta separação, que eles não sejam usados como refém contra o cônjuge, mas cresçam ouvindo a mãe falar bem do pai, embora já não estejam juntos, e o pai falar da mãe. Francisco. É irresponsável arruinar a imagem do pai ou da mãe, com o objetivo de monopolizar o afeto do filho, para se vingar ou defender, porque isso afetará a vida interior daquela criança e provocará feridas difíceis de curar. A Igreja, embora compreenda as situações conflituosas que devem atravessar os cônjuges, não pode cessar de ser a voz dos mais frágeis, os filhos. Depois, número 247, fala de algumas situações complexas. O matrimônio entre católicos e outros batizados, o matrimônio com disparidade de culto, de pessoas de outra religião que não são cristãos. Uma coisa é os casamentos o matrimônio cristão dos dois cristãos batizados, né? Diz assim, vou ler a 247. A problemática relativa aos matrimônios mistos requerem uma atenção específica. Também os matrimônios com pessoas, por exemplo, judias, islâmicas. Número 247. Particular dificuldade apresentam as situações que se referem ao acesso ao batismo por parte de pessoas que se encontram em uma condição matrimonial complexa. Trata-se de pessoas que contraíram uma união matrimonial estável em uma época e que ainda pelo menos uma delas não conhecia a fé cristã. Nesse caso, os bispos são chamados a exercer um discernimento pastoral apropriado para o seu bem espiritual. A Igreja, conforme o seu comportamento ao do Senhor Jesus, em um amor sem fronteiras, se ofereceu por todas as pessoas, sem exceção. Com os padres sinodais, examinei a situação das famílias que vivem a experiência de ser no seu seio pessoas com tendência homossexual, experiência não fácil nem para os pais nem para os filhos. Por isso desejo, antes de tudo, reafirmar que cada pessoa, independente da própria orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar todo sinal de discriminação injusta e, particularmente, toda forma de agressão e violência. As famílias, por sua vez, devem assegurar um respeitoso acompanhamento para que quantos manifestam a tendência homossexual possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua vida. Número 251. No decurso dos debates sobre a dignidade e a missão da família, os padres sinodais anotaram, isso é muito importante, quanto aos projetos de equiparação ao matrimônio de união entre as pessoas homossexuais, que não existe fundamento algum para assimilar ou estabelecer analogias, sequer remotas, entre as uniões homossexuais e o desígnio de Deus sobre o matrimônio e a família. É totalmente inaceitável
que as igrejas locais sofram pressões nesta matéria e que os organismos internacionais condicionem as ajudas financeiras aos países pobres à introdução de leis que instituam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Número 252. As famílias monoparentais têm frequentemente origem a partir de mães ou pais biológicos que nunca quiseram integrar-se na vida familiar, situações de violência da quais um dos pais teve que fugir com os filhos, morte de um dos dois, e etc. Qualquer que seja a causa, quem mora com o próprio filho deve encontrar apoio e consolação junto de outras famílias que formam a comunidade cristã, assim como junto dos organismos pastorais paroquiais. Estas famílias são muitas vezes posteriormente afligidas pela gravidade dos problemas econômicos, pela incerteza de um trabalho precário e etc. Quando a morte clava o seu aguilhão. Número 253 até 258. Às vezes, a vida familiar vê-se desafiada pela morte de um ente querido. Não podemos deixar de oferecer a luz da fé para acompanhar as famílias que sofrem em tais momentos. Compreendo a angústia de quem perdeu uma pessoa muito amada, um cônjuge com quem se partilhou todas as coisas. Jesus chorou no velório de Lázaro, diz o Papa, e fala, em geral, número 255, o luto pelos falecidos pode durar bastante tempo, e quando um pastor quer acompanhar este percurso, deve adaptar-se às necessidades de cada um das suas fases, ou seja, as fases do luto. No luto, há momento em que precisa ajudar em descobrir que, embora tenhamos perdido um ente querido, existe ainda uma missão a cumprir. A pessoa amada não precisa da nossa tristeza, nem deseja que arruinemos a nossa vida. É necessário, então, uma intuição que permita escutar seus sons e imaginar o ente querido como era, mas pode aceitá-lo transformando como é agora. Jesus ressuscitado, quando a sua amiga Maria Madalena quis abraçá-lo intensamente, pediu-lhe que não o tocasse para a levar a um encontro diferente. Então, ajudar desde a fé a pessoa enlutada e a dimensão espiritual da ressurreição. 256, espiritual, no sentido de que aguardamos a ressurreição da carne e que os nossos entes queridos estão em Deus. Número 256. Consola-nos saber que não se verifica a destruição total dos que morrem, a ressurreição. E no número 257, uma maneira de comunicarmos com os seres queridos que morreram é rezar por eles. Sem dúvida. Número 258, para terminar. Se aceitarmos a morte, podemos preparar-nos para ela. O caminho é crescer no amor para com aqueles que caminham conosco, até o dia em que a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor. Deste modo, preparar-nos-emos também para reencontrar os nossos entes queridos que morreram, assim como Jesus entregou o filho que tinha morrido à sua mãe, assim também procederá conosco. Aí vai o Papa e termina. Não gastemos energias detendo-nos nos anos e anos passados. Quanto melhor vivermos nesta terra, tanto maior felicidade poderemos partilhar com os nossos entes queridos no céu. Quanto mais conseguiremos amadurecer e crescer, tanto mais poderemos levar-lhes coisas belas para o banquete celeste. Fantástico, lindo, maravilhoso. Então tá bom, aqui terminamos, um pouco denso, mas muito lindo. Eu quero que vocês me ajudem estudando o roteiro de estudo
o resumo da Arquidiocese de São Paulo, da Amoris Laetitia, e assim vamos fundamentando um pouquinho nossos estudos. Muito obrigado. Nossa Senhora e São José nos ajudem. Paz e bem.